orientação do ROCAM, reverendo Dorival Santos Silva. Boa noite a todos, ou boa tarde. Hoje, fazia tempo que o Guilherme não falava, você viu que ele nem fez pandeiro hoje, né? Já está ganhando segurança. Mas, realmente, o que você falou foi muito, muito interessante, porque o seu sentimento de querer servir foi muito maior do que a força negativa, vamos dizer assim, de impedir que você chegasse. E às vezes, muitas vezes nós nos deixamos levar, eu estou cansado, hoje eu não vou, e tal. E às vezes, no dia que você deveria ir, você perde uma grande oportunidade, outra vez, deixa de receber algo que já estava predestinado e você perdeu a oportunidade. E nesse seminário que vai ser feito, na verdade vai ser um seminário ultra religioso, onde o objetivo, como tema Em Busca da Felicidade, trazer algumas pessoas bem-sucedidas ou não, não importa, vamos colocar assim, mas que de alguma forma vão trazer alguma mensagem diferente para as pessoas aqui presentes. Tem uma lista lá na frente, gostaria que quem pudesse participar venha, e como o Guilherme falou, né, quem quiser dedicar, quem quiser ajudar, quem quiser dar ideias, pega esses meninos e desce a lenha neles, né. Também, hoje, se vocês repararam aqui no altar, tem um sambô especial com várias medalhas, né? São 100 medalhas para as crianças, 100 chocos. Também devem chegar ainda mais uma quantidade de orricares. E isso significa que eu vou fazer uma viagem missionária e serão outorgadas 100 crianças. E são 100 crianças que não têm condição. Nós vamos outorgar praticamente 100 famílias que não têm condição de fazer um donativo. E isso aqui foi uma gratidão de uma ministra do Rio de Janeiro, da Igreja do Rio de Janeiro. Então, isso vai, de alguma forma, gerar muitas coisas boas para essas famílias que receberão esses chocos. Eu vou conviver com crianças, você também já viu como é que é o negócio, crianças que às vezes não têm nada. E, na verdade, a maioria nem sabe que vão receber esse presente, né? Então, são 100 crianças que vão receber um choco, porque para onde eu vou, as crianças com 3, 4 anos já rezam, não é? E rezam muito as danadinhas. Então, tem um grande propósito, um grande significado isso que vai ser feito. No ensinamento deste mês, Meixo Sama nos fala num trecho sobre o trabalho de reforma e reconstrução que representa o grande teatro do mundo, onde ele explica o papel do bem e do mal. Eu fiquei pensando em como preparar essa palestra, e em face de tantos conflitos que hoje reinam no nosso mundo messiânico, gostaria de compartilhar um estudo que fiz, visando uma reforma espiritual, tendo como centro desta Meixo Sama. Eu montei essa palestra aqui há uns 10 dias atrás, acho. Quando um monge chamado Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, afixou um documento composto de 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, na qual conclamava a Igreja a voltar à obediência da palavra de Deus e às práticas evangélicas da Igreja primitiva, conforme constam nas Sagradas Escrituras. Esse evento simples, normalmente utilizado por aqueles que queriam discutir publicamente alguma proposta acadêmica de cunho bíblico ou teológico, tomou um volume descomunal, até que desencadeou o que conhecemos historicamente como a Reforma Protestante. Foi quando Martim Lutero, hoje existe o protestantismo, várias linhas evangélicas, por causa dessa Reforma Protestante que aconteceu em 1517. De certa forma, também está ocorrendo hoje uma grande reforma na própria Igreja Católica com essa postura do Papa Francisco, de querer acabar com vários vícios, vamos dizer assim, alguns dogmas ultrapassados por uma época tão complexa como a que vivemos atualmente, né? Ressalvo que a reforma só aconteceu porque a Igreja estava espiritualmente em decadência, pois se distanciara muito da pureza do Evangelho.
Naquele tempo, a igreja preocupava-se mais com as questões políticas e econômicas do que com assuntos espirituais. Ao buscar aumentar ainda mais suas riquezas, vendia indulgências, cargos eclesiásticos e relíquias, tudo como forma de os fiéis adquirirem bênçãos. Quem conhece um pouco de história sabe que era bem assim mesmo. E se vocês assistirem ou lerem um livro de São Francisco de Assis, vão ver que o pai dele já fazia isso, o senhor Bernardone, né? Na época, não é? Tá vendo? Ele fazia isso porque os caras faziam sacanagem pra caramba, depois procurava o clero, a igreja, fazia um donativo nervoso lá para conseguir o perdão divino, né? Então, era muito complexo. Então, existia isso e, de certa forma, hoje, ainda existe de uma forma um pouco diferenciada, né? Onde, infelizmente, você pode ir em alguns locais e as pessoas se prendem muito em aparecer, em serem vistas pelo que ela tem, pelo que ela faz, e não pelo que ela representa, por assim dizer, não pela sua essência. Ah, o Vitor veio aqui e doou 50 cadeiras, ele está aqui sentado hoje aqui no altar porque ele doou 50 cadeiras, por isso que ele merece. Aí no mês que vem, ele não doou nada, ele vai para o chão de novo. Né? Infelizmente é assim. Né? As pessoas se esquecem que o servir delas é para Deus, mas elas fazem para aparecer para os homens. É o maior erro que a humanidade pode cometer, é esse. É quando ela inverte as posições, inverte a lei da ordem. A igreja exercia um controle absoluto sobre os cidadãos, criando e manipulando dogmas que instilavam medo nas pessoas, influenciava governos, controlava a vida de todos, até que veio a reforma. Tendo como parâmetro essa introdução, precisamos de uma reforma espiritual messiânica. Hoje minha palestra é um pouco diferente, em face de vários acontecimentos que estão ocorrendo no mundo messiânico, não é na arte do jorei, eu digo no mundo messiânico num todo. E muitas vezes pessoas vão fazer perguntas ou questionamentos e nós estamos fora disso. Nosso servir há 14 anos é voltado totalmente ao que o Meixo Sama ensinou, é voltado em servir a Meixo Sama realmente, a buscar a essência da divindade que ele quer que cada um de nós também atinja, através da administração do jorei. Se aqui fosse uma igreja evangélica, que cada um buscasse também no Cristo a essência do que ele ensinou, a buscasse ser ou manifestar aquilo que ele nos deixou através dos relatos dos seus apóstolos e tudo mais. Se fosse budista, a mesma coisa. Se fosse muçulmana, a mesma coisa com relação ao Corão. E assim vai. Mas nós somos messiânicos. De uma forma ultra-religiosa, bem ampla. Para quem vem aqui na arte do jorei, às vezes estranha que encontra Nossa Senhora aqui, Nossa Senhora de Fátima ali. Mas é o respeito que nós temos pelos padroeiros. Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. E Nossa Senhora de Fátima, por incrível que pareça, é padroeira da arte do jorei. Né? Quem vai na Sala da Paz vai encontrar várias imagens de várias religiões. E nada que está ali foi comprado, foi tudo doado. Pedras, peças de várias partes do mundo, que as pessoas viajam e nos trazem de presentes. E podem parecer uma coisa muito boba, mas por incrível que pareça, todos os padroeiros que estão ali, locais, cidades, países onde eles são padroeiros, estão se aproximando da arte do jorei. São mistérios que nós não temos condições, como humanos, de explicar. O que nos move é o sentimento sincero perante Deus, porque se não houver verdade, Deus não atua. Então, por isso que nós, hoje, a arte do jorei, eu nem sei em quantos países está entrando. Nós não somos nada, somos apenas servidores. E as pessoas vêm por uma afinidade, porque graças também aos antepassados do mundo espiritual, vamos por assim dizer, desses locais, conduzem também seus descendentes para que encontrem ressonância aqui na arte do jorei. Esse altar, ele tem um poder descomunal. Basta crer para buscar o que Meixo Sama quer ensinar. Esta imagem, essa caligrafia é original, pintada por Meixo Sama. Não é feita, não é cópia. E mesmo que fosse uma cópia, também teria que ter um peso de quem a consagra, porque senão seria só uma imagem pintada. Tem pessoas hoje vendendo indulgências messiânicas por aí, fazendo um comércio de Meixo Sama como se fosse a coisa mais comum do mundo. Se nós pensarmos no passado, no filme de Cristo, quando ele expulsa os vendilhões do templo, hoje, se nós formos em muitos locais, vamos ver vendas, pessoas vendendo vários objetos, infelizmente é assim, né, para oferir valores
Às vezes para a igreja e às vezes não. Às vezes é um comércio que pagam licença para a igreja, não é assim? Não há questionamento com relação a isso. Mas se nós pensarmos bem, em muitos locais você faz uma caravana para a Aparecida do Norte, para qualquer outro local, não tem as lojinhas de lembrança lá, e nós vamos lá comprar sim. Não é? Mas também, vocês vão ver pessoas tomando cerveja, bebendo, comendo, fazendo uma doideira. E foge totalmente, foge do sagrado e transforma-se no mundano. Por isso que não adianta eu ir participar de uma missa e depois me esculhambar todo, me ferrar todo. Tudo que eu me consagrei, vamos dizer assim, eu me desconsagrei depois. Então, é mais ou menos como se você fosse comprar a indulgência daquela época. Você vem rezar, você entra aqui todo cheio de pecado, todo lascado. Deus, eu pequei. Não é? Aí reza, chora, tal. Aí você vai embora. E comete as mesmas coisas que você fez. Que você fugia. Por isso que aquilo que o Guilherme falou foi muito interessante. Da luta dele de fugir da cama. Que a cama falou, venha. Né? E ele falou, não, você é o mal. Né? Muitas vezes nós caímos nessa condição. Né? Como messiânicos, após estudar um vasto material, onde digitamos mais de 1000 páginas, com a história e orientação dos pioneiros, observamos a atual situação da igreja e a pouca influência que produz na sociedade. Nós ficamos um ano ou um pouco mais, né, Miss Cristina? Digitamos mais de 1000 páginas. Material pra caramba. Uma boa parte dele, a dona Ivani fez a revisão em português. E era muito material, não era? Esse material, eu estou até meio cegueta, os dedos dói ainda, porque foi muito material para enxergar, está à disposição para as pessoas que quiserem ler, contando toda a história do que é a messiânica. Desde os primórdios, como começou, como eram as orientações, como era o servir. Muito profundo, né? Então, é de uma riqueza impressionante. E também tem muitas experiências de fé que enriquecem o nosso servir. Porque muitos que podem estar passando por diversas dificuldades vão encontrar relatos lá de pessoas que, através do servir, conseguiram ultrapassar suas dificuldades. Em muitos aspectos, dentro da doutrina messiânica, não estamos muito longe da decadência moral e ética que precede uma verdadeira reforma. É bom lembrar que algo precisa de reforma quando se deteriorou, ou tomou o curso errado, ou se deformou. Assim, reformar é formar de novo, reconstruir, corrigir, retificar, restaurar. Em suma, reformar é fazer um movimento para trás, é levar algo à sua situação original. Há quase 500 anos foram adotados 4 princípios fundamentais pelos líderes da reforma protestante, os quais a nortearam e lhe deram consistência. Pedindo permissão, eu gostaria de nortear essa nossa reforma usando esses parâmetros também. Primeiro, a fé messiânica deve ser baseada nos ensinamentos sagrados, pois nada substitui a autoridade do que Meixo Sama nos legou como nossa regra de fé e prática. Segundo, a fé messiânica deve ser racional e inteligente. A natureza racional do homem não pode ser violada por dogmas e doutrinas irracionais. Terceiro, a fé messiânica é pessoal, ou seja, cada servidor deve confessar o seu pecado diretamente a Deus, sem necessidade de um sacerdote humano para perdoar ou castigar. Os membros podem ter comunhão com Deus individualmente. Quarto, a fé messiânica deve ser espiritual, não formalista. Isso pressupõe a volta aos princípios da simplicidade e pureza, indicando que o messiânico é santificado pela presença do Espírito de Meixo Sama em sua vida interior, não pela observância de formalidades e dogmas opressores. Nós, quando se fala de, às vezes, você se fazer a sua confissão de fé, por assim dizer, senta aqui na frente do altar e abra seu coração perante Deus. Ele fala. Basta deixar os seus ouvidos atentos para poder ouvir. Tem um salmo do Meixo Sama que ele fala que muitas pessoas, ao ler ensinamento ou ouvir, são como ouvidos de madeira. Não ouve nada. Então, muitas vezes, a natureza, o Deus Supremo mesmo, nos dá sinais do que temos que melhorar, do que temos que mudar, e nós não prestamos atenção nisso. Às vezes, nós temos ministros, reverendos aqui, missionários que estão... Podem vir, podem procurar, podem conversar. Mas, acima de tudo,
Se não sentir afinidade, é respeitado isso. E converse com Deus. Se quiser ter uma dúvida, estamos aqui para servir, não julgar. Nós não somos juízes. Nós não podemos dizer o que você faz é pecado ou não. Nós podemos orientar, né? Mas julgamento, só Deus compete isso. Não temos esse direito, jamais. Isso é infligir uma lei divina. Também, pelo menos no nosso caso aqui, se vocês repararam bem, a arte do jorei, ela não tem tanta formalidade assim, né? As pessoas vêm aqui, elas têm que se sentir bem. Onde quer que a gente viaje, as pessoas têm que se sentir acolhidas, não oprimidas ou reprimidas. Por isso que nós estamos fazendo várias viagens missionárias para realmente colocar o espírito da arte de jorei como deve ser de fato, não como querem colocar. Porque não é que a pessoa entrou por essa porta, sentou aqui, contou sua história triste, nos comoveu, abraçamos, que ela vai vir aqui para querer mudar a igreja de acordo com a vontade dela, como já aconteceu esses dias, né? Vem pessoas de todo jeito, e nós não temos um medidor para saber, você é bom, você é ruim, você é bom, você é... Nós não temos isso. Nós abrimos o coração e abraçamos, mas muitas pessoas vêm nos abraçam com uma faca nas mãos, para nos apunhalar pelas costas. E essa limpeza, quem faz é Deus. Na vida dos senhores também, muitas vezes os senhores abraçam pessoas que também vão pelas suas costas atuar para poder tirar aquilo que vocês têm de mais sagrado. Não é dinheiro, não é nada disso. Às vezes é a sua felicidade, é a sua alegria. Por isso que quem tem o Ricari, que pode ministrar jorei, faça diariamente a sua oração. Se não tem altar em casa, tem a foto do Meixo Sama, ore. Ah, não tem foto do Meixo Sama? O que você tem em sua casa? Tem a foto de algum santo? Ore. Tem a Bíblia? Ore. Não há problema nenhum, Deus é um só. Né? Então, ore. Saia consagrado de casa para cumprir sua missão. E se você vai ficar em casa, também consagre sua casa através da oração, para que nada nem ninguém interfira na sua fortaleza. Né? Precisamos de uma reforma urgente, que nos faça voltar ao espírito dos pioneiros, centralizados em Meixo Sama, com uma doutrina baseada nos ensinamentos. A fé messiânica deve ser novamente estudada, conhecida e praticada. Quanto mais praticarmos os ensinamentos, mais saberemos sobre a vontade de Deus para nossas vidas e o seu propósito para construir o paraíso na terra. Precisamos de uma reforma que nos faça retornar ao espírito pioneiro, que evidenciava principalmente a prática do jorei como solução para todas as purificações em todas as áreas da nossa vida. Nossa, a água fluidificou. Às vezes, as pessoas chegam aqui, estou com um problema financeiro, receba jorei. Estou com problema de saúde, receba jorei. Estou com conflito, receba jorei. Ou ministro jorei. O jorei, vamos colocar assim, cura tudo. Mas as pessoas pensam que o jorei, receber jorei, vai colocar um depósito na sua conta. Pode acontecer? Pode. Aconteceu com a gente, ué. Pode. Mês passado, nós precisamos pagar o aluguel. No final do mês. Eu até comentei, não lembro o que eu comentei aqui. Falei, nossa, falta metade do aluguel. Bora rezar que segunda-feira... Foi no dia do seminário, o dia do ensaio aqui, não foi? Bora rezar que de repente... Na segunda-feira eu quase caí da cadeira. Eu me deu uma vontade, sexta, né? Você estava aqui, não foi? Que eu vim aqui de mansinho, colocar o donativo, um formulário aqui no altar, porque eu tomei um susto. Entrou um donativo de uma pessoa que eu não sei quem é, nem de onde é. E esse donativo fez com que a gente conseguisse pagar o aluguel da igreja. Isso faz com que você aprenda uma coisa: fé. Quando há verdade, há milagre. Eu estou falando isso há muito tempo. Não adianta correr aí fora, atrás de negócios, disso, daquilo, outro, e a vida está ferrada. Se você não tiver evolução espiritual, não vai conseguir. É trabalho à toa. Você vai suar, vai gastar tudo que você tem, as suas coisas, e você não vai conseguir. Por quê? Porque o que você quer está aqui. Você está aqui. Se não houver evolução espiritual, não vai atingir a graça que você deseja. Essa evolução espiritual, ela vem através da purificação. Mas inicialmente, na sua cabeça, ela é um sofrimento.
porque dói. E não adianta você querer ser hipócrita dizendo, eu vou agradecer essa dor que eu estou sentindo. Você não consegue agradecer. Mas quando você entende que é uma purificação, esse sofrimento, pela gratidão, transforma-se em purificação. Essa purificação em seguida torna-se uma graça. E a graça em seguida caminha para a salvação. Agora, quando você quer correr lá atrás, labutar, trabalhar, se matar lá fora, não consigo nada. As pessoas ligam para mim, mandam mensagem, reza para mim aí. Reza para mim aí. Tá, eu rezo. Mas vem também, ué. Aí como é que eu vou conseguir? Eu não tenho como mandar, olha, que é um milagre. Lembra do filme Todo Poderoso? Quando o negócio das orações lá, que chegava de monte de e-mail lá, um monte de coisa. As pessoas pensam que é igual. Sim para todos. Vupt. Não é assim. A graça é mérito. Mas para ter uma graça, primeiro houve o quê? Uma desgraça, um sofrimento. Transforme isso, esse sentimento, é uma pequena mudança, como o bem e o mal. Transforme o que dói em algo que faça você ter forças para poder melhorar. Não o contrário. Não carregue uma cruz. Pense assim, com essa madeira dessa cruz eu vou construir uma casa, vou construir uma ponte. Eu vou atravessar o obstáculo que eu tenho que passar. Mas se você pensar, essa aqui é a minha dor, é o meu karma, é o meu sofrimento, vai ficar cada vez mais pesado. Cada vez mais pesado. Quem que foi? Não sei quem foi que me contou aqui que tem um amigo que mexe com hipnose. Foi você, não foi? O Guilherme, né? Tem um amigo dele que mexe com hipnose. E fez algumas práticas, menos com você, né? Com ele não fez. Onde realmente as pessoas... Foi o negócio dos dedos, não foi? Colava os dedos e com comando... E o cara não conseguia soltar de jeito nenhum. A gente vendo parece uma coisa boba, né? E a pessoa não conseguia de jeito nenhum soltar os dedos. Muitas vezes, no sofrimento é assim. Você se solda ao sofrimento. E você não larga ele de jeito nenhum, porque ele é teu. Você quer sofrer sozinho. Não quer sofrer sozinho. Você quer envolver mais pessoas para viver o mesmo inferno que você vive. Você é tão altruísta que quer que todo mundo se lasque junto com você. Não é assim? Sendo que, se você usar o seu sofrimento para crescer, você se torna um monstro. Mas um monstro no bom sentido. Isso é a fé. A preparação passa por deixar tudo aquilo que estamos acostumados entre nós e Deus. Passa por deixar tudo aquilo que estamos colocando entre nós e Deus. Pode até ser coisas simples, mas que podem nos afastar do ideal divino para nossas vidas. Uma coisa simples. Vou tirar um cochilo e se bobear, ia dormir. Já estou dormindo mesmo. Uma coisa simples, não é? Mas ia afastar ele do quê? Do ideal divino, que era servir hoje. Uma coisa boba, não é? Exige também uma limpeza do templo. Se somos o templo do Espírito Divino e queremos Deus habitando em nós, precisamos deixar a casa limpa. Onde que é isso? No nosso coração. Uma purificação espiritual também é requerida. Colocar nossa vontade de lado, ser sincero em nosso trato com Deus. Enfim, preparar o terreno para que a essência divina encontre um solo fértil para ser germinada. Se vocês querem milagres, limpem o terreno de vocês. Para que Deus possa semear aquilo que vocês querem. Como é que Deus vai semear algo na vida de vocês se vocês não deixam o terreno limpo? As sementes sagradas vão se perder na sujeira, naquilo que não presta mais. Então vai ter talvez um monte de mato velho junto, e a semente sagrada vai estar junto, e você não vai saber o que é mato e o que é sagrado. Vai jogar tudo fora. Né? A preparação obediente precede as bênçãos de Deus. Primeiro nos preparamos para depois recebê-las. Se desejarmos receber o Espírito Divino, um reavivamento espiritual é necessário. Obedecer ao que Deus nos pede. Porém, a obediência deve ser por amor, em resposta ao que Ele fez por nós, e não simplesmente egoísta, para receber as bênçãos de Deus. A obediência o levará a receber mais luz,
à medida que avança no conhecimento do que nos ensina Meixo Sama. Lembre de Salomão. Eu falo algumas coisas, às vezes parece meio bíblica, mas não é que eu estudo a Bíblia, não. É que eu pesquiso. E eu admiro muito Salomão, porque eu fiz um trabalho em cima do livro de Provérbios dele. Graças a um livro que eu ganhei, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e aquilo me deu uma força tão grande que me fez estudar os provérbios deles todinhos. E através desse estudo eu conseguia linkar com tudo que o Meixo Sama fala. E Salomão, no alto da sua grandiosidade, por assim dizer, ele só pediu a Deus, quando ele foi perguntado o que ele queria, ele só pediu sabedoria. E Deus deu tudo, muito mais do que ele pediu. Mas para nós sermos ricos, sem sabedoria, seremos burros. Se nós quisermos receber tudo aquilo que nós desejamos, se nós não estivermos preparados para isso, perderemos tão rápido quanto ganhamos. Por isso que temos que ter muita sabedoria. E essa sabedoria exige essa limpeza espiritual dentro da gente também. Né? Por exemplo, hoje a gente pode estar aqui, vamos colocar assim, vamos dizer, não temos nada. Nós prometemos mundos e fundos se ganhar na Mega Sena. Né? Aí o danado do homem ganha na Mega Sena. Né? Ah, meu donativo, nossa, mas eu prometi que ia dar 60%, 70%. Mas é muito, né? Aí muda a conversa, né? Nossa, eu ganhei 100 milhões. Cara, mas doar 70 milhões é dinheiro demais. Deus não precisa de dinheiro. Não é? Mas se você ganhasse 1.000, você faria. Né? Nós, quando estamos em sofrimento, prometemos até o que não temos. Mas quando a graça vem, ixi, pesa para dedéu. Ainda mais se for dinheiro. O messiânico deve se encher para então se esvaziar. O estudo e compartilhamento do aprendizado deve ser parte integrante da nossa vida. Existem muitas pessoas perecendo sem o conhecimento de Deus. Devemos buscar uma reconstrução da nossa vida espiritual apenas se for para beneficiar os outros nessa caminhada. Senão é egocentrismo, e isso Deus não tolera. Deus nos chama para sermos luz nesse mundo de trevas. Se assim nós orarmos, Deus certamente ouvirá e atenderá. Porque não adianta nada você pedir essa evolução espiritual para dizer, eu sei, vocês não. Eu sou bom, vocês não. Eu conheço tudo do ensinamento, vocês não. Seria um diplomado em imbecilidade crônica. Um egocêntrico ao máximo. Sendo que quanto mais você sabe, mais você tem que aprender. E a gente só aprende ensinando. Não tem como. Não tem como. É diferente de você dar uma aula numa faculdade, num colégio. Até a Cidinha, a dona Cidinha não deixou... porque ela se formou professora, a dona Ivani também, a dona Iná, são professores. Se formaram para dar aulas, não é? Para dar aula. Não importa a matéria, mas na ciência espiritual é complexo. Porque cada dia, nós paramos de falar todo dia aqui sobre o mundo espiritual. Hoje, amanhã e depois e cada dia vai ser uma aula diferente. Porque cada dia vão ser pessoas diferentes, com sentimentos diferentes e atmosfera espiritual diferente também. Não tem como ser uma ciência lógica. A ciência espiritual não é lógica. Esta é a verdadeira e maravilhosa missão da religião. Entretanto, é impossível fazer as pessoas reconhecerem a existência de Deus e do Espírito somente por meio de princípios religiosos, sermões, preces, etc. É necessário manifestar milagres, gerar benefícios materiais, ou seja, graças divinas palpáveis, resultados que, sem sombra de dúvida, ultrapassem o limite daquilo que o próprio homem, com suas forças, pode promover. A promessa do reino do céu na terra não é para um futuro distante, é para agora, para aqueles que estão dispostos a prepararem o seu coração, buscarem a Deus, obedecerem aos seus reclamos e ensinarem aos outros sobre esse Deus maravilhoso. Pensem nisto e façam um propósito de realizar esta mudança em suas vidas. Não tem sido fácil nos dias de hoje encontrar líderes na obra de Deus que consigam distinguir a diferença entre templo e igreja. Isso porque talvez muitos dos líderes de hoje se preocupam mais com as coisas do que com pessoas. Tem até um trecho bíblico que diz, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas.
Por essa razão é que vemos nos dias atuais muitas reformas e pouca restauração. Não se esqueçam, nós, membros religiosos, membros de uma igreja como messiânica, se fosse evangélico, se fosse cristão, nós não somos produtos. Nós não somos produto de negócio. Nós somos fiéis, servidores de Deus. Não somos mercadoria de troca, de barganha, né? Não podemos comercializar nossa fé. Templos podem e devem passar por reformas, transformações e mudanças muitas vezes completas. A igreja não, pois a igreja não pode ser mudada nas suas formas originais. Aqui é um templo. A igreja é a arte do jorei. O templo pode ser reformado, a gente está sempre pintando, arrumando, não é? Mas a igreja, na sua essência, não. Porque nasceu com um propósito. Se eu não gosto da doutrina assim, eu quero mudar. Você também quer mudar, cada ministro quer mudar, todo mundo vai mudar, acaba com a igreja. Ou adequar a igreja de acordo com as suas convicções, ou de acordo com as suas conveniências. Isso acontece aos montes, e nós temos provas aqui de pessoas que vieram com esse propósito. Quiseram modificar a igreja. Hoje saíram, estão fora, e criaram templos que não têm essência. O templo é construído por mãos humanas, com uma estrutura visível e que não pode ser a habitação de Deus através do seu Espírito, por mais belo e suntuoso que possa ser o templo. A igreja é construída de bases e alicerces espirituais, e ao contrário de um prédio que pode pertencer a um homem, ela, a igreja, pertence a Deus, e no nosso caso também a Meixo Sama. A grande verdade é que nos dias em que vivemos, muitos líderes estão apenas preocupados em construírem ou reformarem grandes templos, se preocupam mais com coisas do que com pessoas. E isso tem sido o motivo também da igreja estar precisando passar por uma restauração em suas origens. Para reformar um templo, é necessário dinheiro, mas para restaurar uma igreja, é preciso seguir a palavra de Deus. Um templo perfeito, que não tem dentro de si uma igreja, é como um belo corpo que não possui sangue em suas veias. Vamos unir e estender a mão da salvação através do jorei e do polimento da espiritualidade, buscando os ensinamentos de Meixo Sama e o caminho indicado por ele. Unamos as nossas forças para evoluirmos na nossa obra de salvação através do jorei. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, nós temos alguns grupos lá que nasceram na arte do jorei já, só americanos. Usando o exemplo da Argentina, o nosso grupo da Argentina nasceu numa escola de reiki. E funciona até hoje na escola de reiki, da ministro Ema. A primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei 3 ou 4 dias, e otorguei 30 pessoas, todos reikianos. E é incrível que as pessoas vêm de um nível muito de busca espiritual muito forte. Então, quando lá as pessoas saem, já querem saber sobre o jorei, fazem aula, praticamente já sabem muito sobre o mundo espiritual, porque é falado, é estudado, é trabalhado em cima disso. E nos Estados Unidos aconteceu algo interessante. Durante um bom tempo, ficamos só com um grupinho pequeno lá. E, de repente, o responsável lá, após a morte do reverendo Arouca, esse rapaz, ele explodiu. Ele encaminhou uma senhora, Dona Bárbara, e essa senhora, também reikiana há anos, mestra, usou o centro dela, que chama, esqueci agora, Reiki Healing, alguma coisa assim, e através desse centro otorgamos 15 novos membros. Agora, e ela inclusive, porque ela não era membro ainda, agora um grupo está mudando para outro estado nos Estados Unidos, outro para outro estado, vão abrir 3 núcleos. Só americano. E respeitando as tradições dos seus países, do seu país. Como o Meixo Sama sempre ensinou. Porque nós não podemos impor uma cultura oriental em cima de uma cultura ocidental. Nós podemos passar, no caso aqui, por exemplo, da igreja, nós passamos o quê? Meixo Sama ensina. Tem as orações em japonês? Tem. Tem salmo? Tem. Mas se não souber rezar, não vai ser mesmo por causa disso? Pode fazer o seu Pai Nosso em paz, ninguém vai atrapalhar. Sábado que vem tem o culto da saúde e prosperidade. E em seguida nós faremos uma oração especial para o Dia das Mães. As mães vivas e as mães falecidas. Também faremos uma lembrancinha para oferecer. E após isso, faremos uma cerimônia aqui no Soreixa. Em gratidão pelo dia 13 de maio, que é no domingo, a libertação dos escravos, que todo ano nós fazemos aqui. Todo ano nós fazemos aqui. Não pode? Claro que pode. Porque todos nós, de uma forma indireta ou indireta, temos um histórico
lá de trás das nossas raízes ancestrais também. É com esse objetivo que nós, do Templo Arte do Jorei, como messianos que somos, estamos ampliando o círculo do Jorei, a luz divina, geradora de maravilhosos milagres, expandindo o trabalho de reforma do homem como núcleo básico da sociedade. Abandonar uma vida descentralizada no Supremo Deus. É esse o maior e mais verdadeiro milagre com que o ser humano pode sonhar. Abandonar uma vida descentralizada em Deus. Querem milagres? Querem mudar a vida de vocês? Centralizem em Deus. O resto vem. Se fizer o contrário, vai demorar. E demora. Domingo um irmão meu falou uma frase para mim assim. É muito fácil, não é? É muito fácil ser bom, não é? Eu falei, não, é mais fácil ser mal. Ser bom é difícil pra caramba. Pensem, não é assim? É fácil ser bom? Não é difícil? É mais fácil ser mal. É esse controle que nós temos que buscar. Onde, mesmo eu, dentro da minha revolta, dentro da minha raiva, dentro da minha inconformidade com as coisas, eu posso transformar isso numa coisa positiva. Ao invés de eu me sentir agredido, invadido, opa, isso me deu mais brio para poder fazer, não o contrário. Porque as pessoas se revoltam e elas descontam em Deus. As pessoas fazem escolhas na vida e descontam em Deus. Deus diz sim. Deus, eu quero ser feliz. Sim. Deus, eu quero ser infeliz. Sim. Ué, Deus é fiel ao que você deseja. Mas nós queremos do nosso jeito, não do jeito que Ele determinou. Por isso que há o sofrimento. Respeitando a missão de cada um. Olhem o Salmo de hoje. O fim da Era das Trevas está próximo. Mas para isso vai acontecer uma grande destruição. E essa destruição, não caiu um prédio lá no centro da cidade? Vai ter que reconstruir. Talvez algo muito mais bonito, muito melhor. Eu trabalhei ali do lado. Passava ali em frente sempre, quando era a Polícia Federal lá. Quantos anos passei ali? Era diferente. Foi deteriorando, ficou uma coisa feia. Né? Quando vocês têm roupa velha, vocês não jogam fora quando está rasgada? Mas tem pessoas que guardam. Ah, um dia pode precisar. Para quem? Não é? De vida. Se não limpar, é igual essa essência. Se não limpar, não vem coisa nova. Essa renovação que precisamos passar, essa reforma que precisamos passar, interna e externa. Essa transformação radical que vem sendo promovida na vida de milhares de pessoas através do Jorei. Assim, desperto, o homem irá crescendo em sabedoria, e na medida em que sua transformação for influenciando outras pessoas, sua comunidade, seus amigos, o sistema, a nação, o mundo também se transformarão. E, como reguladoras de seus atos, o homem terá apenas leis sábias e imutáveis, as leis do Supremo Deus. Não é fácil ter fé, né? Ou dizer que tem fé. É muito mais complexo você crer. Porque o crer, ele vem após a dor. E você sabe que algo vai acontecer. Nós, há 14 anos atrás, praticamente quase 15, por assim dizer, jamais sonhávamos numa igreja. Nunca passou pela nossa cabeça. Não somos revoltados, não somos rebeldes, não somos frustrados, nada. A gente só quer dedicar para Deus e Meixo Sama. E de uma forma sem dogmas, sem amarras. Nada me impede de assistir uma missa, nada me impede de assistir um culto. Quantas músicas tocaram aqui hoje que são de outras linhas religiosas? Tem algum problema? Nenhuma. Ah, eu sou espírita, eu posso ministrar Jorei? Pode. Ah, eu sou judeu? Pode, pode. Ah, eu sou católico? Pode, pode. Qual o problema? Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Porque você vai ver
Deus atuando através de você. Quando se passa pela porta, não tem detector de religião. Religião é o quê? Religar a Deus, religar o homem a Deus. Então vamos ligar a nossa essência divina a quem de direito. E não a tranqueiras. Ninguém vem aqui à Arte do Jorei por minha causa, por causa do ministro. As pessoas têm que vir à igreja para buscar Deus. Isso não tem preço. Quando eu falo para as pessoas, sente aqui na frente do altar e converse com Deus, abra seu coração, não é na imagem, é no que ela representa. E pergunte, que ele vai te responder. Porque foi assim que eu construí a minha fé. Não foi ninguém falando para mim. Olha, me chama assim, olha, eu jorei assado. Não, eu tive que praticar. Eu era kardecista. Então não tem problema nenhum em ser messiânico e ser ultra-religioso. Muito obrigado a todos. Uma boa missão. Aqui, que vocês orem e fortaleçam cada vez mais quando vierem aqui. Independente se for daqui da Arte de Jorei ou não, se for messiânico ou não. Quando vir aqui, ore aqui na frente do altar. Faça a sua oração. Deixe ser utilizado. Se deixe ser utilizado por Deus nas suas vidas. Né? Venham nesse seminário. Venham nos cultos. Tem muitas pessoas que nos assistem que nós não sabemos, vocês não têm noção da dimensão que atinge. E quantos milagres geram na vida de pessoas em locais tão distantes. Viagens missionárias que estamos fazendo é uma loucura. Mas são impagáveis as experiências que nós vivemos. E as transformações pelas quais nós passamos. Porque nós não vamos lá para nos mostrar. Nós vamos lá para aprender. E levar uma palavra diferente. Tá bom?